Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, boa noite, bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor W. Chimendes, pastor Chimendes, da IBM Amém, Zedoca, Maranhão, Brasil. Igreja Batista Missionária, no Ministério Esperança, em Zedoca, no estado do Maranhão e no Brasil. Bom, amados, mais uma vez queremos compartilhar com os demais, a expressão do Evangelho, o poder da palavra, a transferência de valores, de conhecimentos espirituais, éticos e até mesmo morais. Queremos compartilhar com os demais, a igreja, os companheiros, amigos, os presentes, ausentes, enfim, você que está aí do outro lado da telinha, você internauta de plantão, como sempre falo, você que está atento aí às redes sociais e até mesmo aos movimentos que estão acontecendo ao redor do globo e até mesmo lá na sua rua, quem sabe até na sua casa ou na sua comunidade. O assunto bem requerente nesses dias são o que você está vendo aí, o que está acontecendo, por quê. Sempre quem faça uma colocação ou outra, mas há uma realidade que eu não posso deixar de falar para os amados irmãos. A Bíblia mostra claramente, a cosmovisão bíblica revela claramente que tem um plano de Deus, tem um plano estratégico divino. Houve um projeto de Deus para uma criação no abismo, onde não havia nada. Deus criou uma terra, Deus criou todo um projeto verde, um projeto vivo, um projeto animal, vegetal, e criou dentro disso um projeto chamado humanidade, seres humanos, dos quais eu faço parte, você também, a sua família, a sociedade de maneira geral, e especialmente a igreja que tem entendido isso de uma maneira especial. Deus tem feito algumas pessoas compreenderem isso na íntegra, e a igreja de Jesus, a igreja seguidora de Cristo, ela é privilegiada por ter uma espécie de orientação à parte especial, por ter inserido o contexto bíblico, o contexto espiritual, o contexto da revelação de Deus para a sua história. Então você que conhece a palavra, você que está imbuído aí no caminho da fé, você que renasceu de novo, você que é de Cristo, que é de Jesus, se considera cristão, crente, discípulo, servo, que se posiciona como igreja de Jesus sobre a terra, você é um privilegiado. Te garanto com todas as palavras isso. Eu queria, nesta hora, dizer para você que é tempo da igreja, das nações, dos povos entrarem por um caminho bíblico, um caminho de fé, que eu chamo de caminho de arrependimento, o caminho de reconhecimento do erro, o caminho de reconhecer que deu passos errados, tomou atitudes erradas, tomou posicionamentos errados, diante da realidade divina, da realidade de Deus. O que as nações estão vivendo agora esses dias, irmãos, não é nada fora do contexto bíblico. Tudo porque erraram. Um dia eu tive o privilégio de estar diante de Deus, e eu me lembro que naqueles dias eu queria até não murmurar, mas questionar com Deus a situação que eu estava vivendo. Isso tem uns 10 anos mais ou menos, e pensando que minha situação não estava boa, não estava legal. E eu estava lá balançando numa rede depois do almoço, depois de ter descansado ali, uns 15 minutos, refletindo, orando, pedindo a Deus entendimento e questionando com Deus algumas coisas. E Deus falou para mim assim: te levanta e vai pregar lá na cadeia. E eu, Senhor, mas na cadeia, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus fala: vai pregar na cadeia. Naqueles dias eu convido o comandante da Polícia Militar da cidade, na época, para que ele fosse comigo fazer esse trabalho na cadeia. Era o major. E ele prontamente disse: vamos lá, pastor, sim, pregar para os presos. E o major encarecidamente se organizou. Na terça-feira nós fomos, levou uma equipe de policiais militares armados. Chegamos lá, o delegado abriu as portas para a gente da cadeia, nós entramos, colocou os prisioneiros todos no ambiente lá, o lugar de tomar sol, e o major com os policiais tudo lá com as armas em mãos. E eu comecei a dar a palavra para os presos, e Deus falou para mim falar sobre o pecado. E naquele momento eu dizia para aqueles presos que o que havia prendido eles lá não era o juiz, nem muito menos a polícia, não. Mas o pecado os havia colocado na condição de prisioneiros, de presos. E por que não dizer de condenados pela justiça humana. Então, com isso, com essa introdução, eu quero dizer a mesma história.
que hoje a humanidade ela se encontra numa condição de pecadora, e diga-se de passagem, a maioria está distante de Deus, está longe de Deus, a maioria está fora dos propósitos, a maioria está, vamos dizer, desnorteada, sem rumo e sem entender. E é momento de nós, como igreja, de você, como servo de Deus, e até mesmo você que me ouve nessa hora, a pegar o caminho que o Evangelho aponta, que Deus aponta pelo Evangelho. Eu queria ler uma passagem bíblica aqui no livro dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 3, no versículo 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, naqueles dias o apóstolo, o apóstolo aqui pregava, Pedro especificamente, pregava para aquela comunidade da época, entrava no arrependimento, e muitas pessoas ouviam ele ali, de autoridades a cidadãos comuns, de policiais, de forças, de organizações sociais, todos o ouviam, e Pedro chamava aquele povo naqueles dias para o arrependimento. Até mesmo os que já seguiam a Jesus estavam sendo chamados naquela hora para viver uma proposta do arrependimento. Deus está chamando nesses dias as nações para o arrependimento, para que elas se posicionem de maneira, vamos dizer assim, tremenda, grandemente, em busca do sagrado, em busca do santo, em busca do maravilhoso. E a igreja pode ser a porta para abrir essa chamada. Os apóstolos aqui, como era a igreja que estava pujante naquele momento estava começando a fluir, o anúncio do evangelho naqueles dias era para o arrependimento. E nós estamos nesse desafio, depois que de uns dias para cá que eu percebi esse negócio, eu tenho mudado um pouquinho a minha caminhada de fé. Não que eu nunca tenha me afastado de Jesus, não, mas tenho tentado melhorar essa busca, essa intensidade de santidade, de buscando para entender alguma coisa, porque até então eu fiquei no começo assim meio... Mas graças a Deus, Deus já me deu o rumo de como compreender esse negócio, de como entender esta coisa, como entender essa movimentação. Eu observo os grupos nas redes sociais, os ministérios, às vezes líderes estão confundidos no assunto, outros discutem. Eu vejo o povo nos grupos, as famílias lá, assustadas com a mídia, com as informações, com as imagens que são enviadas, com as fotos, os assuntos, porque parece que não entenderam ainda o fio da meada, não compreenderam ainda o negócio. Então, dentro dessa chamada, eu queria dizer para você que a chamada hoje é para arrependimento, é para conversão, para mudança de vida diante de Deus. Não só as nações, não só os líderes das nações, mas a igreja. A igreja também tem o seu papel de culpa, vamos dizer assim, tem a sua participação no contexto dessa chamada de Deus, no contexto dessa pegada forte com as nações. A igreja, em certo momento, ela negligenciou, a igreja deixou de fazer o seu papel. Hoje também há o erro por parte da eclesia, da igreja, o erro eclesiástico. E se for somar, botar isso no papel, as distorções de valores, o caminho que tomaram como igreja, as lideranças, enfim, tem muita coisa para ser colocada no ajuste, no plano de Deus. Tem muita coisa para ser mudada, muitas coisas. A idolatria chegou na igreja, a questão da aparência, a questão das motivações erradas. Em algumas situações, Deus não é o centro. Em algumas situações, o louvor não é para Deus. Em algumas situações, o foco não é o evangelho, não é a essência da salvação. Em algumas situações, a glória não é para o Senhor. Alguns homens têm tentado tirar essa glória para si. Alguns ministérios têm tentado trazer essa glória para si. Algumas pessoas têm, de maneira ou de outra, tentado atrair a coisa para si. E não é por aí. O dinheiro, em certo momento, tem falado mais alto. Então, hoje eu queria dizer para você que Deus está desafiando nós, a igreja, eu, você, os que me ouvem, os que me escutam, os que vão ser a igreja também, que nesse movimento todo está acontecendo. Muitas vezes estão entrando dentro de um propósito, porque deixar de acreditar no testemunho de alguns, deixar de ouvir a palavra que alguns pregaram, deixar de ouvir aquilo que Deus falou para eles, para agora sentirem na pele a pressão que está vindo externa, a pressão que está vindo de fora. O inimigo invisível tem se levantado. Em todo o tempo, o inimigo tem sido invisível, o inimigo da igreja tem sido invisível. O diabo, só para Eva lá, que ele apareceu literalmente
incorporado, vamos dizer, na serpente e conseguiu enganar. Depois disso ele aparece falando na mente, depois ele aparece com argumentos, depois disso ele aparece com sutilezas, com ideias, ele aparece com projetos, com planos, com seduções, enfim, com muitas coisas. Ele aparece com uma espécie de adoração à luxúria, à coisa material, e a igreja precisa atentar para isso. Na área do louvor nem se questiona, até porque dizem que ele era o anjo que orquestrava o louvor na eternidade. Então, ele é especialista nessa área dos louvores. Eu estou olhando a história de alguns músicos do planeta, alguns cantores de expressões que conseguiram aparecer na mídia internacional, na mídia nacional, estão em boas projeções. Bons deles, entre aspas, a maioria deles, um bom número deles, aprenderam a cantar nas igrejas. Os cantores que têm aparecido aí na Som Livre, nas demais, né, empresas que trabalham na áudio da fonoaudiologia, no campo da música, da produção de música, nas gravadoras, muitos deles nasceram dentro das igrejas. Aprenderam a cantar nos templos, aprenderam a tocar nos momentos que alguém da igreja ensinava a tocar os teclados, os violões, as baterias. Aprenderam a sua expressão musical dentro da igreja. E muitos deles foram roubados. O inimigo, de uma maneira ou de outra, trouxe eles para fora, puxou eles para fora da igreja. E agora eles estão cantando para o mundo, estão falando de sexo, estão falando de bebedeiras, estão falando de relacionamentos destruídos, estão falando de tantas coisas, e Deus está longe do louvor que deveria estar no centro. Então, só para você ter uma ideia, né? Os homens formataram o mundo próprio seus, dentro de um mundo criado, dentro de um projeto criado por Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse? O mundo criado pelo homem, né? De todos os seres criados por Deus, dos animais às aves, dos anjos à humanidade, o único que tem um ambiente que eles mesmos criaram para si, chama-se humano, somos nós. E dentro de cada história, cada humano tem o seu mundinho próprio. O seu mundinho pecaminoso, o seu mundinho distorcido, o seu mundinho de ideias, né? Os salvos em Cristo não têm uma vida cristã, repaginada, reprojetada por Deus, e de uma maneira ou de outra se esforçam para viver o evangelho dentro das suas vidas. E aí eles são igrejas, foram tirados de fora desse mundo para viver na presença de Deus. Mesmo assim, percebe-se ainda que é preciso mudança, né? Quanto às nações, que é o que nós estamos vendo esses dias, Deus está metendo o sarrafo, né? Metendo a ripa nas nações. Não está escolhendo, filho. É da África aos Estados Unidos, da Europa à América do Sul, sabe? Do Oceano Índico ao Atlântico, do Atlântico ao Asiático. De um canto a outro, a mesma situação está acontecendo. Um dia Deus falou para as nações pelo Espírito Santo de Deus, levantou a sua igreja nos 4 cantos do globo terrestre. Tem igreja na África, tem igreja na América, tem igreja na Europa, tem igreja na Patagônia, igreja no Ártico. Em todos os lugares a igreja falando a linguagem do Espírito Santo de Deus. Mas aí nem todo mundo deu atenção para essa movimentação do Espírito Santo de Deus. Em alguns lugares, países comunistas, países que têm as suas religiões como muçulmanos, por exemplo, nós vemos a mídia falando toda hora. Eu nunca fui em nenhum desses países, mas vejo a mídia falando direto. Eles perseguem a igreja, eles são contra a igreja, eles tentam abafar a igreja, tentam até matar cristãos. Nós temos visto isso ao longo desses 10 anos, coisas acontecerem. Aí eu pergunto, e Deus deixaria essas coisas de graça? Deus iria deixar isso passar em branco? Não iria, irmãos. Amados, Deus não iria deixar passar. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. A humanidade tem uma certa parcela de culpa por estas coisas acontecerem. Cristo já havia falado e o tempo foi esse. O tempo é esse dessas coisas acontecerem. Por favor, não estou aqui para condenar ninguém, nem apontar o dedo para ninguém. Mas pelo contrário, quem sabe abrir o entendimento, abrir os olhos, a percepção espiritual, para compreender as coisas no aspecto espiritual. Para compreender as coisas no aspecto do nível da proposta eterna, da proposta gerada, promovida por Deus. Porque, infelizmente, o que tem mandado no mundo são as ideias, né? As ideias sociais, as ideias humanitárias, as ideias feministas, as ideias das minorias, as ideias partidárias e algumas vezes ideias religiosas. São as ideias que têm tentado prevalecer, em muitos casos, a ideia cristã, né? O plano eterno de Deus tem ficado de lado, de banda, como diz o outro. Não tem sido o centro. Então, a igreja, que nós voltemos a buscar
essa herança eterna e espiritual projetada por Deus. Como? Em Cristo, por meio do arrependimento, por meio da confissão dos pecados, dos erros, por meio de uma proposta eterna estabelecida por Deus para a sua igreja. Para não ficar só das minhas palavras, porque às vezes a gente pode ser mal compreendido, pode ser entendido de maneira, eu queria ler uma passagem bíblica aqui para os irmãos, que fala, o tema tem os resultados da apostasia, Romanos capítulo 1. Olha só o tema aqui bíblico. Isso aqui é um tema que foi escrito há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos foi escrito esse tema. Eu queria ler aqui, é um pouco meio extenso, mas eu queria ler com você. De repente você já sabe, mas quem sabe se Deus não revela algo para a sua vida agora. Eu queria nesta hora pedir a Deus que o Senhor tocasse no seu coração, no coração de alguém, ou desse que me escuta, desse que está aí na caminhada de fé, para aprender conosco, compartilhar isso conosco. Amém? O que diz a palavra? Romanos capítulo 1, versículo 24. O tema na Bíblia, olha o tamanho dessa Bíblia, irmão. É a baita de uma Bíblia, né? Olha o tamanho dessa Bíblia. Veja, pelo meu rosto dá para você perceber o tamanho. Pelo punho do braço, olha o tamanho. É Bíblia que não acaba mais. Amém? E o tema está lá. Ó. Amém? Diz assim, os resultados da apostasia. Pelo que também Deus os entregou à imundície nas concupiscências dos seus corações, de sorte que desonraram os seus corpos entre si. O versículo 25, Romanos 1, 25. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais as criaturas do que o Criador, o qual é bendito eternamente, e amém. Por isso, Deus os entregou às paixões infames. Até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo coisas indecentes, varão com varão, homem com homem, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olha a palavra, ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, repetindo, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a uma mente depravada para fazerem coisas que não convêm. Aí continua a palavra, versículo 29, Romanos capítulo 29. Estando cheio de toda imundície, fornicação, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos e malignidades, sendo também murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Ao versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, pois que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também consentem aos que as praticam. Eu queria fechar aqui nesse versículo. Não também os que fazem, mas que consentem aos que tais coisas praticam. Romanos 1, livro do apóstolo Paulo, capítulo 1, do verso 24 até o versículo 32 aqui na Bíblia Sagrada. Amém, amados? Então o assunto ele é muito profundo. A humanidade passa por esse momento onde há um resultado negativo, vamos dizer assim, da ação de Deus. Eu posso afirmar porque eu creio que Deus é um Deus justo, um Deus que não impune, que não deixa impune o pecado, que não passa a mão no lombo de ninguém, nem muito menos massageia o ego das pessoas, né? E o evangelho de Deus ele precisa ser estampado claro, límpido, transparente, verdadeiro, sem maculação, sem dúvida nenhuma. Eu não posso aqui aparecer como pregador do evangelho e agora pregar um evangelho que não é o real, um evangelho para estar só apoiando a necessidade do homem, apoiando a vontade do homem, não. O evangelho para manter a proposta de Deus, a proposta do Senhor, no sentido de que Ele é que é Deus, as coisas devem ser feitas para Ele, por meio dele. Sem Ele é impossível
que aconteça o que está planejado. E dentro dessa proposta, eu quero só dizer para você que as nações vivem um momento difícil. Você vê, vou trazer aqui para a nossa realidade, os presidentes do mundo estão aflitos, né, com as suas finanças ameaçadas, seus sistemas de saúde em estado quase de colapso, né, suas estruturas organizacionais completamente fora do contexto, porque houve uma permissão divina, um tratamento de Deus com a humanidade, e eu sempre digo, especificamente com a liderança. O mal Covid-19 é um mal invisível, como sempre foi. As coisas espirituais elas são invisíveis, né? No contexto espiritual, o que eu estou falando para você é que o assunto espiritual ele precisa ser entendido. A humanidade, as lideranças do planeta Terra foram desafiadas pelo sistema global, pelo sistema humano, pelas ideologias humanas, a defenderem algumas ideias, alguns planos que são contra a vontade de Deus. Os governos têm aprovado leis que vão contra os valores familiares, vão contra os valores espirituais, contra os valores morais estabelecidos pelo homem, por Deus para o homem. O governo tentou direcionar como os pais devem tratar os filhos, não pode mais disciplinar os filhos não podem trabalhar, um menino de 14 anos não pode aprender uma profissão trabalhando com o pai, com a família, em qualquer lugar. Se ele for a trabalhar lá, tem que ser completamente dentro de um programa lá que o sistema organizacional fez. O pai não pode mais disciplinar os filhos, orientar os filhos, né? Há uso da vara, que biblicamente diz que a vara é para a costa dos tolos, né? O coração da criança é cheio de astúcia, mas a vara assim tira a astúcia deles. Essas coisas, as leis humanas tentaram tirar. As famílias, as formações de famílias, que eram uma mulher, um homem, formar família, agora já é de toda maneira, é homem mais homem, mulher com mulher, pode formar famílias diversificadas, enfim, e tudo isso sendo aprovado em leis, as democracias, as teocracias, até os sistemas que são totalitários, as ditaduras, os sistemas organizados pelos sistemas democráticos e socialistas, comunistas, todos eles estão apoiando estas coisas, assinando em leis, fazendo decretos, fazendo as leis nos seus plenários, com seus tribunais, juiz do mundo todo aprovando estas coisas, as grandes lideranças permitidas para exercerem funções de liderança do mundo, aprovando essas leis nessa última década. Isso tem falado muito forte. E aí tem o que tem acontecido. O versículo 32 do capítulo 1 de Romanos diz assim, ó: pois são dignos de morte os que praticam tais coisas e fazem tais coisas e as fazem, mas também consentem aos que praticam. Quando alguém assina uma lei permitindo que famílias diferentes do plano de Deus, bíblico, espiritual, ético, moral, estabelecido por Deus, seja outra família de outra forma, quando ele assina um papel, ele está se enquadrando dentro desse versículo aqui, os que consentem, os que aprovam. Tá? Eu não sou contra a pessoa fazer isso lá, mas eu não aprovo. Sabe, eu não aprovo, é desaprovado por mim. Quem quiser ter as suas conjunções lá da sua maneira, que tenha, mas eu não aprovo. Eu não posso assinar embaixo disso, porque a Bíblia, que é onde eu creio, a minha afirmação de fé, tá? Biblicamente, a minha religião, meu direito de religiosidade religioso, como diz aqui a palavra de crença, me diz que eu não posso consentir com essas coisas. Aí a Bíblia diz que essas pessoas, elas podem passar por uma justiça de Deus. Agora, quem faz justiça sobre essas situações não é eu, não é a minha religião, não. Não é o meu grupo religioso, não. O Deus criador de todas as coisas, criador das coisas visíveis e invisíveis, criador dos anjos, criador dos homens, criador dos animais, dos micro-animais, dos micóbrios, aleluia, dos vírus, porque Deus também criou estas coisas, tá? Eles fazem parte da criação, eles fazem da natureza, eles fazem da biologia formatada por Deus. Deus, através dessas coisas, ele trata com a humanidade, ele trata com o universo criado por ele.
Diga glória a Deus. É Ele que rege todas as coisas. Nada foge do controle dele. Então, se Ele não pode usar a minha religião, se eu com minhas ideias religiosas não posso punir ninguém, diga glória a Deus, aleluia. Então Ele, Deus, entra em cena. E Ele é quem vai cobrar, Ele é quem vai punir, Ele é quem vai ditar as regras, Ele é quem vai tratar com cada um e da maneira mais grotesca, se preciso for. Quando eu pregava para aqueles presos, Deus tinha mandado ir pregar na prisão, eu falando para eles que o pecado que prendia ele na cadeia, Deus falava comigo que poderia ser eu. Se eu não tivesse pego o caminho de Jesus, o caminho da fé, eu também poderia estar naquela cadeia preso com aqueles prisioneiros. Eu me lembro que eu apontava o major, comandante da polícia na época, da polícia da minha cidade, do quartel, da polícia militar, e ele dizia, olha, poderia ser o major também, que deveria estar na cadeia preso com vocês aí, mas o major decidiu se focar na faculdade, decidiu ir para a academia de polícia militar, decidiu ser um oficial da polícia. E ele é um que não vive praticando os pecados que vocês praticaram aos presos, eu apontava naquela hora. Poderia ser qualquer de nós, porém nós decidimos outra coisa. Além de uma profissão diferenciada, ele é major da polícia, no meu caso, pastor do evangelho, decidi lutar contra o pecado. A diferença minha, falando para os presos, e os presos nas cadeias, na cadeia naquele dia lá, os prisioneiros, era que eu luto contra o pecado, e o major também lutava contra o pecado. Não só nosso, mas adiantando para as pessoas se converterem, se arrependerem, mudarem de vida. É somente essa diferença. Eles eram humanos igual nós, comiam feijão, arroz, feijão como nós, bebiam água como nós, usavam ventilador, energia como nós, porém em grades. E nós estávamos livres. A nossa prisão é apenas uma prisão aqui do plano físico, né? É uma prisão familiar, uma prisão social, no bom sentido do entender da coisa. Então hoje eu quero dizer para você a mesma história. A humanidade agora, irmão, está passando por um momento ferrenho. As nações passando por um momento de aperto. Deus está apertando o cinto, filho. Apertando o cinturão. Muitos desviados estão voltando para a igreja, que um dia conheceram o Senhor e agora, por verem a crise que está acontecendo aí, estão voltando para as igrejas. Outros estão pedindo socorro, já estão até acometidos de enfermidade do Covid lá. Alguns até morreram na condição de desviados, que é um dos termos que a igreja dá para os que saíram do caminho de Deus, que não valorizaram a proposta de Deus. E a humanidade, na sua essência, está sofrendo. Irmãos, diz os estudos sobre o Covid lá, que ele é mais forte dos mais velhos. Quem são os mais velhos? Os pais dessa nossa geração. Os pais dessa geração que nós estamos vivendo ela. E eles é que são os que estão sofrendo mais. Os vovozinhos, as vovozinhas, pai de 2, 3 gerações. A geração atual, que está bem afundada no lamaçal do pecado, ela estão vendo os seus pais, o seu DNA sendo focado. Quando o Covid aperta o cerco de alguém individualmente, irmão, ele afeta a pneuma, é o pulmão, é justamente o lugar onde a Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida. Ele morre agonizado espiritualmente, vamos dizer assim, né? Vamos, entre aspas. O que respira, o fôlego de vida dele ele fica sufocado até morrer. Até acabar, ele morre da maneira pior do que o infarto, pior do que qualquer outra morte. O infarto, às vezes é papufo, morreu, acabou. Você de 1, 2, 3 segundos, 10 segundos, meia hora no máximo, morreu. E o que morre do Covid lá, não, ele morre agonizando aos pouquinhos, como se tivesse sendo arrancado o espírito de dentro dele, e ele sem saber o que fazer, e ali não consegue mais nem falar, não consegue mais nem sequer ter a liberdade de se expressar ao seu Criador. O seu espírito é como se estivesse sendo arrancado. Não estou dizendo aqui que Deus está matando as pessoas, não estou falando que a consequência do pecado fez com que o Espírito de Deus saísse delas, sumisse de dentro da vida delas. Parece assim que eu sou meio agressivo, meio, né, pesado. Não, irmãos, é um entendimento espiritual. Que eu e você possamos compreender assim, se todos pensassem dessa maneira. Ô Senhor, toca no coração da humanidade, dos humanos da nossa geração, para que eles compreendam, entendam o que eu estou tentando falar, estou tentando dizer aqui, que eu estou tentando me expressar, ou quem sabe, passar aquilo que Deus me fez compreender. E isso, irmãos, porque isso a gente tem falado de pecado, tem falado de tantas coisas, e poucos se lixam para isso, né? Então agora vamos lá falar do aperto, né? Deus está apertando a pneuma, o homem interior de cada um, vou usar essa linguagem, dizendo assim, acorda, abre os olhos, olha como é que estão morrendo aí, quase sem defesa, quase sem poder de reação. Os governos estão praticamente impotentes, né? Dependendo agora
da humanidade, das famílias. Nunca se preocuparam com a família como agora. Os sistemas organizados presidenciais, socialistas, né, democráticos, comunistas, ditatoriais, os sistemas organizados, a ONU, nunca se preocupou tanto com a família como ela tem agora. Se preocupado agora. Por quê? Eu creio que Deus está tratando, mas bom mesmo seria que todos reconhecessem o projeto de Deus para a vida de cada um. Então as leis que têm sido assinadas ultimamente pelos parlamentos, pelos congressos, pelos ditadores, pelos comunistas, apoiando algumas práticas que vão contra o plano de Deus, agora estão trazendo as suas consequências. As consequências estão vindo aí, chegando. Agora chegou a conta. Juízes do planeta Terra, juízes, desembargadores, deputados, senadores, presidentes, primeiros ministros, homens que formam as leis humanas. Chegou a conta, está chegando a conta nas nações. As finanças de vocês não são suficientes para organizar tudo. A saúde humana organizada, a medicina, a biomedicina, não foi capaz ainda. Deus pode até permitir, porque a igreja começou a orar. Alguns começaram a pedir misericórdia, perdão. Deus até permitiu que a igreja fechasse as portas e começasse como ela começou lá em Atos, que ela era perseguida, ela era acusada e tinha que orar nas casas, tinha que se reunir em família. A igreja também acordou, as lideranças estão se levantando para orar, para buscar a Deus. E aí a coisa pode começar a mudar. Pode começar a mudar porque Deus está no comando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de busca. É tempo de reconhecimento que só Deus pode mudar essa sorte. Só Deus pode mudar esse negócio. Amado, essa palavra ela precisa mexer com você. Porque comigo já mexeu, está mexendo. Comigo ela mexeu e está mexendo. E hoje eu quero dizer para você que ainda dá tempo. É tempo de arrependimento, é tempo de busca. É tempo de ver, de querer ver e ver a mudança provocada por Deus. Assim como Deus permitiu essa situação horrível que acontece nas nações, Deus pode permitir um grande movimento, uma grande ação sobrenatural do Espírito de Deus para a conversão de muitas pessoas. Nesses 2 dias eu perdi um primo. O cara tinha problemas emocionais, tomava controlado, um profissional autônomo, e só com uma semana de aflição, eu só posso supor isso a isso. Uma semana só, uma semana e algumas coisas sem poder trabalhar, vendo o que a mídia está projetando. Sabe, você não vê a mídia falando que Deus permitiu, que o Evangelho de Jesus diz isso. Não, nunca vi. Você vem falando lá. Há programas aí que tá para dizer assim, no oferecimento Covid-19, né? Há programas então para dizer, patrocinador dessa programação é Covid-19, porque eles batem sério. E muitas pessoas às vezes não têm estrutura para ouvir essas coisas. E um dos meus primos, infelizmente, chegou ao ponto de tirar sua própria vida. Não suportou a aflição e ele suicidou-se. Coisa dessa semana agora. Hoje são 29 do mês 3 de 2020. No Brasil, no Maranhão e em Zedoca. Então, amados, com essa palavra eu quero deixar para você uma proposta eterna de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E assim venha tempos de refrigério sobre a vossa alma. Talvez não seja você que esteja cometido o ato pecaminoso, mas um dia Jesus deu a sua vida para salvar tudo e todos os humanos. Lá na cruz eram 2, um e outro, do lado dele Jesus. Um aceitou e disse, Senhor, o que devo fazer? Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro desdenhou, salva-te mesmo, Jesus. Desdenhou da palavra. Esse a Bíblia não fala nada sobre ele, mas um, segundo os historiadores, era Dimas. O Dimas conseguiu entender que ele precisava de Jesus para entrar no paraíso. E esse é o momento da igreja, de você, eu e nós, buscarmos mais intensamente essa proposta. Então fico com essa palavra aí. Se você gostou, dê um like lá no canal. Se você achou interessante, compartilhe com outras pessoas. Se você achou importante, né, se inscreva no nosso canal lá. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Essa é uma palavra para hoje, esse domingo, né? Dia em que nós podemos estar no templo
porém estamos em casa. Deixo para você uma bênção em nome de Jesus Cristo. Creia e apareça diante do meu Deus, do nosso Deus, do Deus da igreja, o Deus que te criou e te fez uma pessoa como você é. Amém? Viva e apareça na presença do Senhor. Glória a Deus.